Nós não temos muitos casos, muitos exercícios, né? Nós procuramos na FCC de voz reflexiva. Achamos um de voz reflexiva que nós vamos ver lá nos exercícios, tá? Bom, além de haver a voz reflexiva normal, essa que o sujeito pratica e sofre ação em si mesmo, existe a voz reflexiva recíproca, tá? A voz reflexiva recíproca. Olha só, vamos colocar aqui embaixo para você anotar, ó. Recíproca. O que significa reciprocidade? Troca, tá? Então, nesse caso, a configuração é a mesma. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho que ter o verbo transitivo direto, e eu tenho que ter primeiro o sujeito, depois verbo transitivo direto, depois a partícula ser, só que a partícula se aqui pode ser trocada por um ao outro, tá? Tá aqui, ó, depois que eu apagar, você vai ter aqui embaixo, tá? Se você quiser, tá aqui embaixo a explicação. Então, a voz reflexiva recíproca, a partícula ser pode ser substituída pela expressão um ao outro, tá? A configuração é a mesma. Sujeito, verbo transitivo direto, mais a partícula ser, só que o sujeito, ao invés de praticar e sofrer ação nele mesmo, ele pratica no outro. Então, os debatedores cumprimentaram-se, tá? Quem que cumprimentou? Os debatedores cumprimentaram. Quem cumprimentou não foi um sujeito? Os debatedores são o sujeito. Quem cumprimenta, cumprimenta algo, cumprimenta o quê? Toma cuidado com o verbo cumprimentar. Não é cumprimento, é cumprimento. Cumprimento. Você aí, mocinha, inocente, tranquila, menina que está aí começando seus estudos agora, toma cuidado. Se o rapaz chegar e falar assim para você, querida, deixa eu mostrar os meus, deixa eu te dar os meus cumprimentos, não aceite, tá? É cumprimento. Do verbo cumprimentar. Então aqui, os debatedores cumprimentaram-se. O que aconteceu? Um cumprimentou o outro. Pode haver ambiguidade? Pode. Presta atenção nessa que caiu num concurso. Ó, as meninas molharam-se no calor. Molharam-se. Quem que molhou? As meninas é o sujeito. Bom, quem molha algo, molha o quê? Molharam-se. Elas molharam elas mesmas ou uma molhou a outra? Não dá para saber, tá? Nesse caso, a partícula ser causa ambiguidade. Agora, uma vez, estava na sala de aula, eu, trabalhando com este conteúdo, e coloquei um fragmento de um texto que dizia: durante a contenda, os oponentes esfaquearam-se. Aí, um garoto, nerd, pergunta: professor, não dava para eles esfaquearem eles mesmos? Eu disse: dá, infeliz, dá, mas não tem lógica. Como é que o cara vai pegar a faca e falar assim: vem, olha o que eu faço com você? Não tem jeito, não há possibilidade. Então não tem, às vezes é possível ter a ambiguidade, mas não tem lógica. Tá? Os namorados beijaram-se. É óbvio que um beijou o outro. Não dá para eles beijarem eles mesmos. Até dá, mas não tem lógica. Tá? Então isso vai acontecer com abraçar, com beijar, empurrar. Tá? Na briga, os jogadores empurraram-se. É óbvio que um empurrou o outro. Um cara, como é que ele vai empurrar ele mesmo? Tá? Então, pode acontecer? Pode. Às vezes, sim, tem ambiguidade. No caso das meninas, molharam-se. Uma molhou a outra, molharam a si mesma. Você não tem condição de saber. Mas nesses outros casos, presta atenção. Ok? Então tá aqui. Voz reflexiva recíproca, voz passiva sintética, voz passiva analítica e voz ativa. São essas 5 vozes verbais. Ok? E isso cai muito no nosso bom e velho concurso da Fundação Carlos Chagas. Agora, nós vamos verificar alguns exercícios, algumas questões que já caíram no FCC e que continuam caindo. Tá aqui, ó. Transpondo-se para a voz passiva a frase:
Transpondo para a voz passiva a frase. Aqui, ó. Alternativas diversas que tipificam a atividade profissional, a forma verbal resultará em são tipificadas. As alternativas diversas das que tipificam a atividade profissional. Atividade profissional, ou seja, a atividade profissional é tipificada. Então não são tipificadas. Por quê? Porque quem tipifica são as alternativas. Agora, quem é tipificado é a alternativa, atividade profissional. E a atividade profissional está no singular, então não é a letra A. A polícia tem praticado entradas forçosas em escritórios de advocacia. Ou seja, entradas forçosas são praticadas, têm sido praticadas. Tá? A polícia tem praticado entradas forçosas. Entradas forçosas têm sido praticadas, não é essa. A polícia tem apreendido papéis. A forma verbal resultante será: papéis têm sido apreendidos. Ó, a polícia tem apreendido papéis. Então, papéis têm sido apreendidos. Ok? Moleza. Vejam que o que vai acontecer aqui é que você vai ter vários casos com o famoso verbo composto. O gerúndio na forma composta. Então, quando o gerúndio está na forma composta, você precisa colocar o verbo ser aqui. Tá? Então, a polícia tem apreendido papéis. Então, papéis têm sido apreendidos. Alternativa C, nós vamos colocar aqui para melhorar para você. Ó, a polícia tem apreendido papéis. Então, eu vou colocar aqui. Ó, quem que tem apreendido? A polícia. A polícia está praticando a ação de apreender os papéis, tá? Bom, esse é o meu paciente. É só eu fazer a questão inversa. Se a polícia tem apreendido papéis, então eu vou dizer que papéis têm sido apreendidos pela polícia, tá? Aqui eu vou ter o sujeito paciente e o agente da passiva, a polícia, ok? Vamos a um outro exemplo. Ó, não é possível a transposição para a voz passiva do segmento sublinhado da frase. Está aqui, ó. Aprecie uma reunião em que há o esforço de inventar. O esforço de inventar é apreciado por mim. Se eu aprecio, o esforço é apreciado por mim. O processo eleitoral parece ser o desmentido. Quer dizer que o processo parece ser desmentido, que o desmentido é parecido ser o processo? Não dá. Presta atenção. Ó, tá vendo aqui? Vamos colocar aqui, ó, que é melhor, tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Parece ser. Toda vez que eu tiver voz ativa, você não pode esquecer. O verbo principal deve ser verbo transitivo direto. Tá vendo? Quando eu tenho essa situação, parece ser, eu tenho um verbo auxiliar e o verbo ser aqui é o verbo principal. Agora eu pergunto a você, verbo ser pode ser verbo transitivo direto? Nunca! Nunca! Em momento algum. Jamais. O verbo ser não pode ser verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto são aqueles verbos exatamente que eu não posso trocar pelo verbo ser. O verbo ser é a chave para eu achar o verbo de ligação. Qualquer verbo que eu puder transformar, que eu puder substituir pelo verbo ser, é verbo de ligação. Então aqui, ó, eu não tenho como ter a voz verbal, voz alguma. Nem voz ativa, nem voz passiva, nem voz reflexiva. Por quê? Porque eu tenho o verbo ser, tá? Então, dessas questões aqui, ó, aprecio, quem aprecia, aprecia algo. Ser, não pode ser porque é o verbo ser. Ó, perdeu. Quem perde, perde algo. As eleições, Mitterrand perdeu as eleições. Então é a mesma coisa dizer que as eleições foram perdidas. Posso passar. As eleições não obteriam êxito. Eles não seriam obtidos. Quem obtém algo, obtém o quê? Então eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Ó, quem alimenta, alimenta algo, alimenta o quê? Então, as promessas mirabolantes e a retórica vazia vêm alimentando o discurso. Então, o discurso vem sendo alimentado. Então, o único que eu não posso passar para a voz passiva é a letra
B. Por quê? Porque o verbo não é verbo transitivo direto, o verbo é verbo de ligação, tá? Toma cuidado com isso, ok? Vamos aqui. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Nada. Então vamos aqui para a próxima questão. Vejam que essas questões, como eu disse no início, FCC tem uma tara por voz verbal. Sempre tem uma questão. Se você vai dar aula, você sabe que é a Fundação Carlos Chagas, você já diz, olha, moçada, vai cair voz verbal. Estuda lá que voz verbal é o que cai, tá? Bom, outra aqui. O relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. Transpondo a frase escrita para a voz passiva, notem que eles pedem transcrever para a voz passiva, transcrever para a voz ativa. Voz reflexiva é pouquíssima. Nós vamos ver uma questão aqui que nós encontramos, não foi nem no recente, foi nos anteriores, tá? Transpondo a frase acima para a voz passiva. Vamos colocar aqui que é melhor, olha. Um relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. A chave é o verbo. Quem que discute? Um relatório, tá? Notem que o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Aquilo que você faz a pergunta o quê? Então pergunta aqui, ó. Quem discute não discute algo? Sim, discute o quê? O que é discutido? O que é o paciente? Um relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. Significa dizer que as grandes tendências do mercado de trabalho são discutidas, tá? Fala sério. Isso não é difícil. Você não tem o direito de errar uma questão dessa. Se você estuda, você não erra essa questão. Ok? Ó, um relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. Significa que as grandes tendências do mercado de trabalho são discutidas. Ok? Então vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. E, pimba. São discutidas, letra A. Moleza. Moleza. Tudo bem? Vamos a uma outra questão, também da Fundação Carlos Chagas. Aqui, ó. De novo, olha só que beleza. Transpondo-se agora para a voz ativa. Na voz ativa, só lembrar, o sujeito é agente. O sujeito é aquele que pratica a ação. Ok? O sujeito é aquele que pratica a ação. Tem um piripaque aqui no meu relógio. Tá? O sujeito é aquele que pratica a ação. Então vamos lá. Transpondo para a voz ativa, o texto já está me dizendo que está na voz passiva. Está na voz passiva ou na voz reflexiva, tem que passar para a voz ativa. Então vamos lá. Ó, a passeata foi dissolvida a bala pela polícia. Vamos colocar aqui, ó. A passeata foi dissolvida a bala pela polícia. Qual que é o meu ponto de partida, moçada? É o verbo. Foi dissolvida. Quem que foi dissolvida? A passeata. A passeata praticou ou sofreu a ação de ser dissolvida? O que ela fez? Ela sofreu a ação. Se ela foi dissolvida por quem praticou a ação de dissolver. Quem praticou a ação? A polícia. Então eu vou dizer que a polícia dissolveu a bala, a passeata. Tá? Então a polícia dissolveu a bala, a passeata. Vamos ver aqui? Ó, a polícia dissolveu a bala, a passeata. Está aqui. Transpondo para a voz ativa, eu tenho a questão da alternativa B. Moleza. Moleza. Vejam, nós não vimos uma questão até agora que seja assim, hiper, mega, super difícil. A tendência é essa. Essas questões é que caem. A Fundação Carlos Chagas vai usar essa ideia para fazer a sua prova. Ok? Vamos lá. Agora, mais uma. A reciclagem do lixo inorgânico também poderia gerar lucro. De novo, ó, transpondo a frase acima para a voz passiva. Sabe por que cai assim? Vou te dar uma dica. Porque não tem outra forma de cair. Ou você passa para a voz ativa, ou você passa para a voz passiva, ou a voz reflexiva. Passar para a voz reflexiva é mais difícil, por isso que não dá. Então, dificilmente você vai ter uma questão da voz reflexiva para você passar para a voz ativa. Quando houver a questão da voz reflexiva, vai acontecer de você identificá-la como voz reflexiva. Só. Aí você troca a partícula C por a si mesmo, por um ao outro. Tá? Então, a maioria dos casos é esse aqui, ó. Transpondo
para a voz passiva, então provavelmente está na voz ativa. Tá? Olha lá, a reciclagem do lixo também poderia gerar lucros. Tá aqui, vamos colocar aqui de novo para a gente verificar. Também poderia gerar lucro. Tá aqui. Então, ó, quem que poderia gerar? Quem poderia praticar a ação de gerar lucros? A reciclagem do lixo inorgânico, que é o sujeito. Bom, para eu passar para a voz passiva, então eu tenho que pegar o lucros aqui, que é o meu paciente, e eu vou transformar em sujeito. Então, se eu estou dizendo que reciclagem do lixo e lixo inorgânico poderiam gerar lucros, eu estou dizendo que lucros poderiam ser gerados. Se poderiam gerar lucros, é que os lucros poderiam ser gerados. Então, não há, poderiam ser gerados. Ó, lucros poderiam ser gerados também com a reciclagem, ou pela reciclagem do lixo inorgânico, tá? Então, poderiam ser gerados, vamos voltar lá, tá aqui, ó. Lucros poderiam ser gerados, alternativa D. Moleza. Moleza. Ok? Mais uma questão, então. Aqui, ó. Um dos segredos do sucesso também é exatamente você assistir às aulas e fazer os exercícios. Então, nós estamos preparando uma aula específica de exercícios da FCC. Todos os temas. Então, você vai encontrar aqui no LAC um menu daqui uns dias, né? Já vai estar preparado isso aí, um menuzinho lá para você achar exercício, FCC, tal, questão, bonitinho, tudo preparado, tudo bonitinho para você passar em todos os concursos, tá? E aqui na LAC com os melhores professores do Brasil, ok? Olha lá, quem precisa ser combatida com energia pelo poder público? Que precisa ser combatida com energia pelo poder público. Então, transpondo a frase para a voz ativa, pronto. Se é para transpor para a voz ativa, é porque está na voz passiva. Temos a forma verbal poderia ser, ó, que precisa ser combatida com energia pelo poder público, para a voz ativa, vai ficar como? Que precisa ser combatida com energia pelo poder público. Bom, quem que precisa ser combatida com energia? Tá? Alguém aqui. Então aqui eu tenho um sujeito que está oculto, tá? E aqui, ó, pelo poder público é que vai combater. Então, o poder público é que vai combater com energia alguma coisa. Certo? Então, esse alguma coisa deve estar aqui, ó. Está aqui no texto, certo? Aqui, ó. Vamos ler o texto aqui para você entender melhor. Defender uma revisão na lei de crimes hediondos não significa de modo algum ser leniente com a criminalidade, que precisa ser combatida com energia. Quem que precisa ser combatida? A criminalidade, tá? No caso aqui representado pelo pronome relativo. Então a gente coloca lá. A criminalidade precisa ser combatida com energia pelo poder público. Ou seja, o poder público precisa combater. Tá aqui. Tá? Então, se a criminalidade precisa ser combatida pelo poder público, é porque o poder público precisa combater. Tá? Então, aqui, o poder público, que é o meu sujeito, ele precisa combater com energia a criminalidade. Tá? Então, precisa combater. Tá? Precisa combater. Fica essa forma na voz ativa. Ok? Não é difícil. Para tudo, não é difícil, tá? Peguei o sujeito, peguei o agente, transformo o agente em sujeito, tá? Então aqui, quem é o agente? O poder público. O poder público é que vai combater, tá? É que precisa combater a criminalidade. Tá aí a alternativa. Desculpa. Aqui, a alternativa precisa combater, alternativa A. Ok? Vamos a mais uma? Ó, Fundação Carlos Chagas, moçada, Fundação Carlos Chagas é uma das provas que você, estudando, tem condição de, na língua portuguesa, em linguagem, gabaritar a prova. Prova fácil. É uma prova que não tem tanta dificuldade. Quer dizer, fácil para quem estuda. Fácil para quem estuda.
Lembra lá do início? Tem muita gente que acha que quem pratica ação é o agente, é o sujeito. E você sabe que quem pratica ação não é o sujeito. Quem é que pratica ação? O agente. Quem é que sofre ação? O paciente. O sujeito é sempre agente? Não. Então eu não posso definir o sujeito como aquele que pratica ação. O sujeito, quando pratica ação, é um sujeito agente. E aí eu vou ter verbo na voz ativa. Se o sujeito praticar, sofrer ação, eu tenho um verbo na voz passiva. Se o sujeito praticar e sofrer ação, eu tenho um sujeito na voz, um verbo na voz reflexiva, tá? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, ok? Bom, olha lá. A captura ilegal de animais silvestres só é superada pelo tráfico de drogas e armas. Transpondo-se a frase acima para a voz ativa, a forma verbal passa a ser, se eu estou pedindo para transformar na voz ativa, então eu estou dizendo, nas entrelinhas, que isso aqui está na voz passiva. Claro. Então aqui, ó. A captura ilegal de animais silvestres só é superada pelo tráfico de drogas e armas. Ou seja, o tráfico de drogas e armas supera a captura ilegal de animais silvestres. Tá? Então vamos aqui só para a gente explicar. Ó. A captura ilegal de animais silvestres só é superada, tá? Só é superada pelo tráfico de drogas. Ou seja, a captura de animais silvestres é um sujeito paciente. Ou seja, só é superada, está na voz passiva. E o tráfico de drogas e armas é o meu agente. Tá? É quem pratica a ação de superar. Então pronto, ó. Tráfico de drogas e de armas supera a captura ilegal de animais silvestres. Pronto, tranquilo. Faz o esqueminha. Sujeito agente ou paciente? Se o sujeito for agente, o verbo está na voz ativa. Quem sobra é o paciente. Se o sujeito for paciente, o verbo está na voz passiva. Quem sobra é o agente. E eu faço esse jogo para transformar uma voz em outra. Então aqui está na voz passiva. Se eu pegar o tráfico de drogas e armas e colocar como sujeito, eu vou ter a voz ativa. Então, ó, o tráfico de drogas e armas supera a captura ilegal de animais silvestres. Ok? Então vamos lá. Supera a alternativa A. A de amor. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então vamos lá. E agora? Ó, só podem ser alterados por uma Assembleia Constituinte. Só podem ser alterados por uma Assembleia Constituinte. Vejam, alguma coisa pode ser alterada. Eu não tenho aqui o que pode ser alterado. Só podem ser alterados. Tá? Então, essa alguma coisa que pode ser alterado, está praticando ou está sofrendo a ação de ser alterada? Está sofrendo a ação? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui um sujeito fictício. As leis. Vamos colocar as leis. Para a gente ter uma referência de sujeito que está indeterminado nesse caso. Tá? Vamos determinar o sujeito de propósito. As leis só podem ser alteradas... as leis não dá porque é alterados, né? Então vamos colocar aqui os códigos. Pronto. Então os códigos só podem ser alterados por uma Assembleia Constituinte. Vejam, quem que pode ser alterado? Eu coloquei os códigos aqui só para ter uma noção, para ter uma referência de sujeito. Não é necessário, se você tiver um pouco mais de experiência, não é necessário você colocar o sujeito aqui. Mas vamos colocar um sujeito fictício aqui. Os códigos só podem ser alterados por uma Assembleia Constituinte. Vejam, só podem ser alterados, aqui os códigos estão sofrendo a ação de ser alterados, ou de poderem ser alterados, ou praticando. Estão sofrendo. Então, se é para passar para a voz ativa, esse verbo aqui está na voz passiva. Tá? E a Assembleia Constituinte é o meu agente, aquilo que está praticando a ação de alterar. Então vai, uma Assembleia Constituinte pode alterar. Se os códigos podem ser alterados pela Assembleia, significa que a Assembleia pode alterar. Tá? Então, vamos lá. Transpondo para a voz passiva,
uma Assembleia Constituinte pode alterar, tá? Tá aqui, ó. Pode alterar, alternativa C, de orifício, ok? E aqui, a nossa questão de voz reflexiva que nós colocamos agora há pouco, essa caiu na FCC também, difícil, tivemos que garimpar uma questão de voz reflexiva, dada a sua escassez, digamos assim, né? Não há quase questão de voz reflexiva, tem que achar, aí procuramos lá, encontramos uma aqui, ó, muito fácil por sinal, tá? Lembrando que a voz reflexiva, a partícula C pode ser trocada por a si mesmo, se for só voz reflexiva, ou pode ser trocada por um ao outro, ou uma a outra, ok? Então, olha lá. Na oração, os pais contemplam-se nos filhos. Tá aqui, ó. Quem que contempla? Os pais. Os pais não é o sujeito? É. Eles contemplam. Verbo transitivo direto, quem contempla, contempla algo, contempla o quê? É bom fazer esse exercício sempre. Bom, contemplam quem? Os pais contemplam quem? A si próprios. Eles contemplam a si próprios nos filhos. Se o pai não pôde ser engenheiro, ele faz de tudo para que o filho seja engenheiro. Se o pai não pôde ser advogado, ele faz de tudo, por quê? Porque é a sua imagem, é a sua realização pessoal que está lá. Por isso que diz essa frase, os pais contemplam-se nos filhos. Contemplam a quem? A si mesmos, tá? A si mesmos. Voz reflexiva, alternativa E, tá? E, para encerrar aqui, uma frase do nosso glorioso Ayrton Senna. Ó, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Você não passou no primeiro concurso? Não tem problema. Você vai passar no concurso. É estatístico isso. Se você estudar, você passa. Não tem segredo. O segredo está na dedicação. A sorte está na dedicação. Então, quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter de cair questão que você sabe. Já pensou? Então, ó, dedicação, força e muito estudo. Valeu, moçada. Um abraço. Até a próxima.